Quer ser aprovado na GmbH? Tá cansado de teoria e não tem tempo para poder estudar? Conheça a nossa revisão 100% online, focada na resolução de questões. E o melhor, já está disponível para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Clique abaixo e saiba mais. Fala, Hélio Jordano, fala, Hélio Jordano, a gente tá de volta falando da nossa fantástica geografia de Belo Horizonte, né? Esse conteúdo que vai fazer você ficar lá em primeiro lugar. Lembrando, né, vão corrigir o gerundismo, né? É o conteúdo que vai tornar você o primeiro lugar nessa prova, né? Juntamente com a história de Belo Horizonte, lembrando que aqui, só aqui no LJ, você tem o conteúdo específico certinho, seguindo o edital. Ah, mas eu procurei em outro lugar. Você não acha. Você só vai achar aqui no LJ. Lembrem todas as vezes disso, né? Então, o que a gente vai estar falando aqui desse conteúdo hoje? A gente vai estar trabalhando algumas questões relacionadas à declividade, questões relacionadas à questão de enchentes, questões relacionadas a movimentos de massa e alguns pontos que são importantes em Belo Horizonte, né? Mas antes de começar a aula, a gente nunca pode esquecer, a aula do YouTube é aquilo que vocês falam, vão começar o momento mendicância, né? Vão começar a pedir agora. Então vamos pedir o quê? A gente vai estar pedindo aqui para vocês aquele like bacaninha aqui no vídeo, né? Aqui na parte de baixo, deixar aquela inscrição aí pra gente para fortalecer. E o que mais? Fez a inscrição? Marca aí a notificação. Vixe, eu não sei marcar a notificação. Você vai lá naquela sinetinha, né? Vai na sinetinha e clica nela na hora que ela ficar com aquelas duas marcações do lado. Então quer dizer que você vai receber o material que é postado todos os dias primeiro que todo mundo. Olha que bacana então. Então você vai fazer o quê? Inscrição, notificação, né? Deixar marcado notificação, deixar aquele like aí bacana e lembrando que o like também, a inscrição é gratuito. Esse material da aula tá aqui na descrição do vídeo, juntamente com os links das redes sociais, eles também vão estar aqui. E mais uma questão bacana e gratuita do LJ para vocês é o grupo de questões do WhatsApp. Onde que eu encontro? O link aqui que está embaixo também, beleza? Então, gostou do vídeo? Faz mais uma coisa, qual que é? Você vai fazer compartilhar com um amigo, beleza? Para fortalecer mais a gente. Então, antes de tudo, a gente vai começar agora, lembrem, já fez inscrição e tudo isso que a gente passou do momento mendicância que vocês gostam de falar. A gente vai falar da geografia de Belo Horizonte, né? Continuar a falar. Lembrem que dos vídeos que a gente falou, da geografia, da história, eles vão estar te ajudando, estão todos aí no LJ, então vocês vão estar seguindo. Ó, primeira coisa que a gente vai ver, vamos falar da qual a regional com maior declividade média. Olha que parada é essa, gente, o que é essa declividade? Qual que é o problema que Belo Horizonte tem? Problema sério aí. Grande parte dos problemas, quando a gente vai falar de movimentos, de pessoas movimentando em BH, quando a gente vai falar de enchentes, todos os gestores têm mania de colocar isso associado à declividade da cidade. Não direciona para a declividade do município. Lembre da regrinha, certo? Aquela regrinha que a gente fala desde o primeiro vídeo. Se eu falar de cidade, eu falei da parte urbana. Se eu falo de município, eu falo da parte urbana juntamente com a parte rural. Então, nesse caso, eu estou falando da declividade da cidade. Então, eu estou considerando nesse aspecto aí somente a questão urbana. Eu considero somente a cidade. Aí, na hora da prova, caiu lá pra gente cidade como se fosse município. Eu posso entrar com recurso? Não perde seu tempo. Não perde seu tempo com isso. Né? Não perde seu tempo. Por quê? Ah, mas eu sei que está errado. Não é que está errado, é uma interpretação equivocada, vamos dizer assim, uma interpretação equivocada da FGR, mas que não vai descaracterizar a questão e não vai dificultar para vocês. Mas lembrem todas as vezes, não percam tempo seus para entrar com esse tipo de recurso, porque é perda de tempo, né? Vamos lá então. Vamos observar que essa declividade, ela tem alguns problemas. Ela vai atrapalhar o quê? Na questão da locomoção,
locomoção, principalmente quando a gente falar da questão da locomoção, vão ficar espertos com a questão dos cadeirantes, né? E com as pessoas dos PME, são pessoas com necessidades especiais. Olha que bacana. Então essas pessoas com necessidades especiais, elas vão estar movimentando nisso aqui. Então essa questão da locomoção, ela interfere e entra aqui diretamente. Olha o que a gente tem que ficar esperto todas as vezes, né? Beleza. Outro ponto que é importante aqui, essa declividade, eles vão buscar muito a justificativa dessa declividade da cidade para a questão das inundações. Pera aí, ó. Então ele quer dizer que existe uma tal justificativa, coloque aí entre aspas, que a cidade inunda muito devido o quê? A declividade dela é essa a ideia. Como você tem essa ideia um pouco equivocada, então o órgão da prefeitura foi buscar a declividade de todas as regionais. Lembrem, todas as vezes, Belo Horizonte tem quantas? 9 regionais. Ah, e a minha cidade tem quanto? Sua cidadezinha do interiorzão aí não tem nenhuma direito. É uma cidade só, uma área administrativa, não tem essas regionais ainda. Então fica até meio difícil para você que está aí no interior do interior, né? No interior do interior de Minas, do interior de Goiás e por aí vai, que normalmente a gente não tem essas regiões administrativas. Como eu não tenho essa regional e essas regiões administrativas do interior, algumas vezes pode ficar meio difícil, mas é como se vocês imaginassem de maneira bem grosseira mesmo, que Belo Horizonte é um país e as regionais são estados, né? De maneira bem grosseira. Então, justifica o quê? As inundações, basicamente também pela declividade. Tá certo essa parada aí, Elmer? Certo? Não tá, não. Por quê? Porque essa declividade, ela pode ser corrigida. Essa inundação, ela pode ser minimizada, mesmo sabendo que a característica dessa inundação, ela é de questão natural. Então, dá para minimizar? Dá. Mas e o que é que o ser humano faz? Bonitão, né? Ele acha que ele é o top. O que é que ele vai fazer, então? Ele vai lá e pega o rio, né? Vamos falar rio, não. Vamos falar o curso d'água, que aí a gente vai trabalhar de maneira mais bacana. Se eu falei o curso d'água, eu não vou falar questão de rios especificamente. O curso d'água menor pode ser um riacho, né? Pode ser um ribeirão, né? Pode ser um córrego. Então eu vou ter uma área com menor quantidade de água. Isso aqui a gente já falou várias vezes, mas é bom sempre relembrar. Quando eu tenho um curso d'água de estrutura natural, sem alteração do homem, lembre que ele tem os meandros. Meandro é a curva do rio. Então, quando a água ela vem, ela perde a força, né? Ela perde a força. Então, mesmo o rio sendo caudaloso, o que é um rio caudaloso? É um rio com grande volume de água. Vai mostrar o quê? Que você não tem grande quantidade de enchente. Se não tem, mas o rio lá perto de casa tem, mas você lembrou que você jogou lixo lá? Agora eu lembrei. Então aquele lixo lá que vai ocasionar a enchente e não o rio de forma natural. Só que aí o que acontece? Ser humano, sou bonitão, sou bonzão, isso aqui vai ajudar tudo. Aí ele vai lá e pega e encaixota o rio. Encaixotamento é quando você pega o rio, né, e coloca ele em uma base de concreto, né? Esse encaixotamento que a gente tem, aí a gente vai considerar a área, pode considerar todos esses rios de Belo Horizonte, mais de 90% dos rios de Belo Horizonte, quase 100 mesmo, eles estão encaixotados. O que é encaixotar o rio? É pegar ele e colocar nessas caixas de concreto. Aí colocou na caixa de concreto, beleza. Agora ele vai correr de forma reta. Estou correndo de forma reta agora? Então o que acontece? O rio ele vai passar com muita força. Eu tinha um meandro que quebrava a força da água,
agora eu tenho uma parte reta que não quebra a força da água e o pau quebra nesse caso aí. Então isso aí é um dos problemas que a gente tem, né? E não fica tentando jogar tudo para a coitada da declividade da cidade, não. Beleza! Aí aparece o quê? A gente tem, nessa questão aqui, eu coloquei o mapa de declividade para vocês, coloridinho, bacaninha. Mas vamos lembrar que na hora da prova, é muito comum quando aparece uma imagem, ela tem um pouquinho distorcida. Por quê? Porque ela vai chegar para vocês em escala de cinza. E aqui não. Aqui tá coloridão, né? Bonitão, igual a gente pega lá no site. Então vamos pegar aqui, ó. Observar, eu quero saber qual a área que vai ter a maior declividade. Se eu for observar, ó, Venda Nova, Norte, Nordeste, né? Se eu observo essas três aí, Pampulha, Noroeste, eu tenho áreas barreira. Então nem se fala, eu tenho áreas que estão brancas, né? Praticamente, ó. Praticamente não tão brancas, né? De 0 a 8,33% de inclinação. Só que na hora que eu chego aqui, ó, Centro-Sul e Leste, aí o pau quebra. Aí o pau quebra. Porque na hora que eu chegar aqui no Centro-Sul e Leste, observem que eu tenho grandes partes aqui rosa e de laranja. Então nessas duas aqui é onde vai aparecer as maiores concentrações. Quando eu falar do Centro-Sul, em torno de 9,5. Quando eu falar do Leste, em torno de 9,7, né? 9,65, mais ou menos, 9,68. Então, em torno de 9,7. Então, as duas estão na faixa de 9, mas é pouquinho. Então, a regional que apresenta a maior declividade média, lembrem aí, é a regional Leste. Marquem aí a letra C. A maior declividade média, Leste. A menor, Pampulha, que é em torno de 5. Beleza? Leste, 9,7. Pampulha, 5,6. Ok? Então, ficar esperto nisso aí. Então, marca aí a letra C. Ó, aí a gente vai falar de novo de outra regional. Né? A gente vai falar de outra regional. Agora a gente procura o seguinte, qual a regional com maiores problemas de inundação? Belo Horizonte ele tem uma questão importante que vai ser uma carta de inundação. O que é essa carta de inundação? Vai ser uma carta elaborada, ó, passou aqui, vamos voltar para a questão 2. É uma carta elaborada onde se verifica todos os pontos críticos e suscetíveis à inundação. Aí muita gente tem a mania de achar que vão ser todos os pontos que vão inundar. Aí é diferente. Não é porque o ponto é suscetível à inundação que ele vai inundar, não. Depende de vários aspectos e depende de várias questões para que inunde, beleza? São várias variáveis para ter essa inundação. A regional que a gente tem hoje com maior problemas do ponto de vista de alagamentos e inundações é a regional de Venda Nova. Anote aí. Anote, regional Venda Nova, ela tem um maior problema relacionado a inundações. Aí a gente olha aqui, fala, Helmer, mas Venda Nova não é onde eu tenho o maior problema de declividade. Ah, então a gente verifica que não é só a declividade, tá vendo? Não é só a declividade. Qual a regional com maiores problemas em relação ao risco geológico? O que seria esse risco geológico? Vamos entender aqui. Risco geológico. Aí vem uma questão, né? Eu vi o pessoal falando, vi uma prova, inclusive, o pessoal falando que a questão do risco geológico era para ter suscetibilidade a terremoto. Não é isso, velho. Risco geológico é outra coisa. Risco geológico é questão mais superficial. Então, a área de risco geológico eu vou entender como áreas suscetíveis a movimento de massa. Ah, movimento de massa, eu vou pegar lá, sou pedreirão, vou fazer um movimento de massa. Não é isso aí também não. Movimento de massa, o que vai ser nada mais, nada menos,
é quando eu tenho movimento de terra. Ah, vamos falar geograficamente, movimento de solo. Só que a prova, ele pode colocar para você como? Pode colocar para você como um movimento de terra, como um movimento de encostas, né? Isso aí, pode ficar esperto que isso cai. E como que vai acontecer esse movimento? Esse movimento, ele ocorre porque o solo está encharcado. Então, quando o solo está encharcado, aí a gente tem esse movimento de massa. Qual a regional com esses maiores problemas? Aí a gente já destaca a Centro-Sul, né? A gente destaca a Centro-Sul. Por quê? Porque a gente tem muitas áreas na regional Centro-Sul que está o quê? Que está suscetível, né? Porque tem muita habitação, vamos lembrar isso, vai ter muita habitação que está localizada nessas áreas de encostas, né? Essas áreas que não são totalmente direcionadas e não são indicadas para construção. Ó, aí a gente vem e chega a quarta questão. Ó, isso aí tá fácil pra gente, né? Então a gente vai falar o quê? O que que seria esse movimento de massa? Aí falava movimento de água, movimento de terra, movimento de água, movimento de casa, movimento antrópico. Caiu a expressão antrópica, você entende como homem. Beleza? Movimento de água, aí ela já não é o movimento de massa. Aí a gente vai entender o que? Como escoamento superficial, né? A gente vai entender popularmente como, né? Escoamento superficial. A gente vai chamar de enxurrada, beleza? O movimento de casas, aí ela é consequência, pode ser consequência do movimento de massas ou pode ser consequência de um abalo sísmico, né? Então, nesse caso específico, eu vou falar de movimento de terras. Pode cair terras ou encostas, ou movimento também do solo. Qualquer uma dessas você pode aceitar na questão sua, beleza? Então, aguardo vocês, lembrando toda vez, aguardo vocês nas próximas aulas. Lembre, a farda é sua, a vaga é nossa.